Muito bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Acorda Mercado para você começar o seu dia muito bem informado. E ontem o bicho pegou. O dólar disparou, o Ibovespa caiu. Lá fora as bolsas recuaram também. Vamos entender o que está acontecendo. O Ibovespa ele caiu 0,79%, fechando aos 157.327 pontos. O dólar subiu 1,09%, chegando aos R$ 5,52. A gente vê que ainda é um cenário da pesquisa Quest, que trouxe ali Lula na liderança nas pesquisas e com o mercado meio que abandonando o trade Tarcísio, que era o mercado via com a maior chance para conseguir derrotar o Lula seria o Tarcísio. Só que com a entrada do Flávio Bolsonaro e de fato olhando que ele não vai abandonar essa campanha, ele olha que o Flávio Bolsonaro lá na frente terá menos chances que o Lula por conta do índice de rejeição de cada um deles. Então, o trade Tarcísio, que foi um trade que ajudou as bolsas a subirem, hoje é o que ajuda as bolsas a caírem. Até que, olhando para a queda lá fora, a queda não foi tanta aqui. Lá fora, a gente vê um cenário de incerteza em relação ao corte de juros nos Estados Unidos, em relação à receita das empresas de tecnologia com a inteligência artificial, quanto que isso tem de potencial, é o que vai levando ali para os próximos passos. Além disso, e aí é uma notícia já positiva para quem pensa em juros caindo, tem um membro do Fed que pode ser que vai disputar ali com Kevin Hassett a presidência do Fed. E aí ele também tem um discurso ainda mais forte que o Kevin Hassett para cortar juros. Ele vê ali um potencial maior de queda, pelo menos 2 cortes para o ano que vem. O mercado está falando em um corte. Então vamos acompanhar isso porque pode mexer bastante com o mercado. E o Trump ele tá olhando ali, pô, esse aqui tá falando que vai cortar mais juros, então eu vou apostar nele aqui para ser o presidente do Fed. Então há um viés em relação a isso, porque pode ser escolhido pela vontade de colocar alguém que olhe mais para juros baixo, só que esse presidente do Banco Central ele tem que ser neutro, ele é independente, né? Tem que ser independente, mas quem coloca ele lá é o presidente do país. Assim como acontece aqui no Brasil, que a gente colocou o Galípolo. Indicadores de mercado. Como eu falei, o Bovespa caiu, o dólar disparou, o euro subiu 0,97% aos R$ 6,48, o petróleo caiu 0,89%, o ouro caiu 0,26% e o Bitcoin recuou 0,94% ali aos 86 mil dólares nas últimas 24 horas. Dow Jones caiu 0,47%, o S&P 500 1,16%, Nasdaq 1,81% e o Russell 2000 1,07%, ou seja, um dia de queda forte nos Estados Unidos, principalmente para Nasdaq. E é que está sofrendo mal. A bolsa que mais subiu, disparou muito por conta que está lá tecnologia, inteligência artificial que ajudou a puxar o PIB mundial como um todo. Agora está sofrendo porque puxou, mas será que não foi mais do que se esperava? Será que a gente não foi otimista demais? É essa a leitura do mercado que ele vai acompanhando. Tanto é que Nvidia caindo 3,81%, Google caindo 3,21%, Meta 1,16%, Apple 1,01%, as empresas de tecnologia sofrendo ali bastante. Na Europa, um dia de queda, só Londres que ficou positivo, subiu 0,92%, mas DAX caiu 0,48%, CAC na França caindo 0,25%, os estoques caindo 0,58%. No Japão, um pregão em queda de 1,14%, Hong Kong 0,31% e Coreia caindo 1,06%, só a China ali praticamente de lado. Os bancos brasileiros sofreram bastante mais uma vez, porque como a gente já viu, teve a questão do trade Tarcísio, que a gente já trouxe aqui, e a ata do Copom, que foi bem duro, a gente pode falar, foi hawkish, ele foi bem duro com o discurso de que eles vão esperar muito mais para cortar os juros, porque eles estão olhando muito para essa inflação. E essa inflação chegar a 3%, que é o centro da meta, e para isso ele vai utilizar o instrumento que ele tem, que é juros, que é deixar a Selic lá em cima. E aí isso prejudica a economia como um todo, a economia ela a girar por conta que você precisa de uma política monetária mais expansionista, porque quando a gente coloca uma Selic alta, é uma política monetária restritiva, mas a gente precisa de uma
é uma expansionista para poder fazer a economia voltar a girar, ter mais empréstimo, e por isso que os bancos sofreram um pouco mais. XP caindo 4,89, Inter 3,76, BTG 3,29. Aí a gente fala de XP, BTG, que são bancos de investimento. E quando a taxa de juros é muito alta, os investidores eles ficam muito em CDB, que pagam ali uma taxa muito alta, só que o spread para o banco é muito baixo. E o investidor fala o seguinte: pô, estou ganhando 15%, 14% sem correr risco, por que eu vou para a bolsa? Por que eu vou buscar outros tipos de ativos? E aí o banco ele perde, o banco de investimento principalmente, ele perde spread, perde com operação estruturada. Aí o momento que os juros caem, aí o investidor começa a ficar preocupado. Imagina, ele está ganhando ali 1% ao mês, ele passa a ganhar 0,70 por mês. O que ele olha e fala: cara, eu preciso ganhar mais, quero voltar a ganhar 1%. E aí ele está mais aberto para ouvir o especialista, o assessor, para poder voltar a buscar 1%. E aí ele vai estar aberto para uma operação mais estruturada, uma operação mais sofisticada, que tem taxas maiores, uma operação internacional. Essas taxas maiores acabam sendo mais atrativas quando os juros caem. Mas no momento de alta, o investidor fica concentrado em renda fixa, pagando uma taxa mais alta. Nos Estados Unidos, o Wells Fargo subiu 0,43, Citigroup 0,16, já o JP caiu 0,18. Maiores altas: Brava Energia, Suzano, Petro Recôncavo, Bradespar e Vale. Aqui a gente viu o petróleo subindo bastante e ajudando a puxar as altas dessas empresas ligadas a petróleo, né? E apesar da queda, a gente teve Petrobras em alta e Vale em alta. Lembrando que eles juntas têm 22% da bolsa, 22% do índice Bovespa são Vale e Petrobras, elas fecharam em alta. Mas como a gente viu ali, os bancos ajudaram a puxar para baixo, os bancos têm uma participação forte no índice. A gente teve a queda da Vivara caindo 5,10, Porto Seguro 4,41 e Direcional 4,26%. E aí é outra coisa que preocupa, os juros futuro. Então, apesar da bolsa ter caído, o que mais sofreu foi dólar, que subiu forte, mais de 1%, e os juros futuro, que dispararam mais uma vez. E aí aquele investidor que está em renda fixa, que às vezes não sabe tanto do risco, está sofrendo ali com a marcação a mercado. Está vendo a cota ali perder muito valor este mês. O DI 30 subiu 1,46%. O DI 35 subiu 1,44%, negociando a 13,72%. E olha o Tesouro IPCA mais uma vez. E Tesouro IPCA 2029 pagando IPCA mais 7,98%, quase voltando para os 8%. Ou seja, é muita taxa. É algo surreal de se manter há muito tempo. Não tem como um governo, e aí que é uma preocupação grande no mercado, como que um governo ele se financia há muito tempo com uma taxa tão alta? Como é que o governo vai ficar devendo para todo mundo uma taxa de IPCA mais 8% para todo mundo, que são 8% de juros real, juro real. E aí fica uma dívida impagável. Por isso que a preocupação do mercado como um todo se o Lula ganha mais 4 anos e ele não olha para o fiscal, do jeito que ele não olha hoje, do jeito que ele despreza este fiscal, vai fazer com que a taxa Selic tenha que se manter em alta. Porque se você gasta muito, se você tem as contas ali não legais, vai se exigir uma taxa maior para investir nesse país por conta da confiança. E aí, com uma taxa de juros alta por muito tempo, ele trava a economia. E essa é uma preocupação grande que o mercado tem. Falando em orçamento, foi aprovado no Senado, já tinha sido aprovado na Câmara, agora vai para a sanção presidencial, uma economia no orçamento de 20 bilhões. Nesse pacote tem corte de benefícios de juros sobre capital próprio, então ali aumenta a alíquota do juros sobre capital próprio de 15% para 17,5% e vai pegar muita empresa que vão ter que fazer cálculos. Acredito que esse é o tipo de imposto que não faz sentido, não faz. E aí ele aumentou tributos de bets e fintechs, que aí é um olhar diferente. A bets, porque para mim tem que taxar mesmo, porque acho que já ser algo, principalmente indo além da bet, porque a gente tem a bet que olha para aposta esportiva, que para mim faz sentido, pode ter aposta esportiva, mas o tal do tigrinho, que é cassino, não pode ter. Assim, não pode ter, porque é um negócio que você está jogando com o outro lado que vai ganhar, porque ele sabe o que está acontecendo, é viciado. Diferente do bet, porque pode ter ali
a questão de premiação. Pô, agora o peso vai ser maior, vai ser menor e no final a casa vai ganhar. Não tem problema. Porém, é o jogo de, pô, apostei que, sei lá, o Flamengo vai ganhar. Pô, o Flamengo ganhou, tá ali. Qual que é o nível de manipulação? É uma pessoa se viciar com aposta, aí já é um outro jogo. Mas tá ali, tá claro o que tem que estar acontecendo. Agora, quando vai pro Tigrinho, aí é um negócio muito ruim. E principalmente com influenciadores que tinham um tigrinho viciado, que tinha um login diferente e no login dele só ganha. Aí é caso criminal, aí é o pior que existe. Né? Então pessoas ganhando com influenciadores ganhando com pessoas perdendo dinheiro. Ali é a pior coisa. Então bets como um todo tem que ser taxado. Tem que ter um imposto ali porque realmente faz mal para a economia, não gira a economia de um jeito de geração de emprego, de produtividade. E aí mata. Eu vou falar das indústrias, mas o Brasil não está sendo produzido. O dinheiro, imagina, muita gente ganhando dinheiro, salário. Quantos que vão colocar o 13º agora em aposta? Isso não é girar a economia. Ele poderia estar comprando algum produto, investindo, por exemplo, em educação. Pô, vou investir em educação porque eu vou aprender alguma habilidade nova para gerar produtividade, melhorar a minha produtividade e ajudar a crescer uma empresa ou montar minha empresa, se for o caso, mas quando vai para bet, isso some, isso é ruim. Então, isso é algo que faz com que a parte de bets, ali em termos de taxa, faça sentido. E as fintechs é equiparar. Falar, pô, bancos têm uma taxa tal, uma taxa mais alta, as fintechs estão com uma taxa muito baixa. E aí vai subindo gradativamente, então pode fazer sentido, mas também ele tem um debate. Então, bets para mim faz, se eu colocasse ali numa escala, bets faz mais sentido, J juros seu capital próprio faz pouco sentido e fintech está ali no meio. E aí algo que eu falo bastante aqui é uma indústria estagnada. Ó, a pesquisa Fiesp, que cuida das indústrias, que é o principal órgão ali para, acho que parece um sindicato, mas é focado em indústria, uma organização focada das indústrias. No primeiro semestre, foi uma pesquisa que falaram que 74% não vão contratar. Ou seja, 3 a cada 4 não vão contratar ninguém. Ou seja, estão pessimistas com o volume de produção para os próximos meses. 33%. 48% afirmam que o segundo semestre de 25 foi pior que o mesmo período de 24. E aí, a gente fala também de um PIB que vai ser menor no ano que vem em relação a esse. E a indústria, que seria muito importante para um crescimento de um país, que eu falo da manufatura, que é pegar uma mão de uma matéria-prima, manufaturar e vender com valor agregado, tá ruim. Então o Brasil ele não está ficando mais produtivo, ele está tendo o tal do voo de galinha. Você gasta muito, você só busca o incentivo via consumo, e uma hora essa conta fecha. Ainda mais que eu trouxe aqui uma parte do consumo que vai para a bet. Então imagina, o governo foi lá e para o ano que vem diminuiu, isentou o imposto para quem ganha até 5 mil. Quanto dessa parte que vai para uma bet da vida? Esse é o problema. E aí a economia não vai girar. E esse que é o grande problema. Tensão na Venezuela, é como eu falei, o petróleo subindo 1,3 e ajudando a puxar as empresas focadas em petróleo. O presidente dos Estados Unidos ordenou um bloqueio a petroleiros próximo à Venezuela. Tensão geopolítica reduz essa oferta e impulsiona os preços, ou seja, está colocando um cerco. Os Estados Unidos está colocando um cerco ali em relação à Venezuela e há uma tensão geopolítica muito forte e isso faz com que o valor do petróleo suba. Tudo que envolve risco geopolítico, briga geopolítica, o petróleo tende a responder subindo. E muita gente fala da alta do Ibovespa, que é uma alta considerável, mas o mundo está com uma alta muito forte. Olha só, a Coreia no ano já subiu 75% em dólar. O Peru, 75%. A Grécia, 72%. Então o Brasil está lá no 12º lugar, ali uma das bolsas que mais subiram. Porque parece, não, o Brasil subiu 40%, então foi a bolsa que mais subiu. Não, ainda, além da bolsa até andar de lado há muito tempo, ela está sendo muito puxada pela economia mundial. Porque é um ano que o Fed, que é o Banco Central Americano, veio cortando juros há muito tempo. E quando o Fed corta juros, favorece todo mundo, todos os investidores a irem para o risco. E ao irem para o risco, eles vão para outros países, como eu falei, Coreia do Sul, Peru, Grécia, Brasil é um deles.
Mas como eu falei, o Brasil tem os seus desafios ali com uma Selic a 15%, que atrai muito um capital estrangeiro, mas quando a gente olha para a bolsa, fala, não, a bolsa que mais subiu, não está longe de ser a que mais subiu, e esse mês caiu 4,8%. Certo? E com isso a gente finaliza nossa Corner Mercado de hoje. Um ótimo dia. Ó, deixa o like aqui. Eu não estou falando isso, né? Mas deixa um like aqui. Se inscreve no canal para não perder nenhum dia da Corner Mercado. E a gente se vê amanhã. Um grande abraço. Tchau, tchau.